Oi! Hoje é a resenha do conto O Mal Menor, escrito por Andrzej Sapkowski, aqui da coletânea O Último Desejo. Pois é, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Como sempre, os primeiros a reparar nele foram os gatos e as crianças. Um gato listrado que dormia sobre um monte de lenha aquecida pelo sol se agitou, ergueu a cabeça, abaixou as orelhas, soltou o miado e sumiu no meio das urtigas. Diante de sua choupana, o filho do pescador, Trigla, um garotinho de 3 anos, chamado Dragomir, que fazia o possível para emporcalhar ainda mais sua já imunda camiseta, abriu o berreiro, fixando os olhos cheios de lágrimas no cavaleiro que passava à sua frente. Assim começa O Mal Menor, que conta a história do bruxo Geralt de Rivia. Pois é, grande personagem protagonista da série, que também é conhecida como The Witcher, o bruxo, né? Traduzindo, né? O bruxo Geralt de Rivia, escrito por Andrzej Sapkowski. Uma grande obra de fantasia, criado por esse escritor polonês. Por isso que ele tem um nome complicadinho de falar, né? Andrzej Sapkowski, ou algo bem parecido com isso. Bom, o que vale? Para quem não sabe, essa série, sim, começou na literatura, depois ficou muito famosa num videogame. Eu joguei a terceira parte, né? The Witcher 3. E agora não, né? Em 2019, foi para a TV a versão em carne e osso de todas as aventuras desse personagem muito interessante, exibido lá na Netflix. Uma série, primeira temporada, de 8 episódios. E agora, em dezembro, está estreando a segunda temporada, dia 17, agora de dezembro de 2021. E eu estou fazendo lá no meu outro canal uma maratona, fazendo resenhas individuais de cada um dos episódios, os 8 primeiros, lá da primeira temporada. E eu estou aqui no Imantar de Livros fazendo um comentário a respeito de qual conto que se baseia cada um dos episódios. Para cada um dos episódios da primeira temporada foi extraído o texto do primeiro livro da série, como também do segundo, ou seja, sempre que for comentado então lá no meu outro canal, Imantar do Nerd, os episódios da primeira temporada, eu estarei aqui no mesmo horário, no mesmo dia, fazendo a resenha dos contos respectivos. Aqui dessa série, que não é só apenas esses 2 livros, mas, na verdade, olha só, tem um box muito bonitão aqui, ó, deixa eu enquadrar aqui para vocês, The Witcher, né, da editora, que eu não sei o nome da editora, daqui a pouco eu descubro, mas é um box com 8 livros. Na verdade, a franquia do Geralt de Rivia começou em contos, que é o que está aqui nesses primeiros 2 livros que eu mostrei para vocês. Depois ele expandiu a história numa sequência de 5 romances, que são os outros que estão por aqui. E mais o outro livro que está aqui dentro da caixa é uma história prelúdio que ele fez anos depois de começar a escrever tudo. Mas enfim, focando primeiro então aqui neste conto intitulado O Mal Menor, que serviu de base para o primeiro episódio da série. Lembrando de novo, depois que você ver esse vídeo aqui, corre lá no meu outro canal, deixa o link aqui em cima para você conferir o que eu tenho a dizer a respeito do primeiro episódio da primeira temporada de The Witcher. Aquecimento para a segunda, que estreia dia 17. Enfim, O Mal Menor, o conto que deu origem então ao episódio. Só esclarecendo rapidamente, no episódio inicial, temos também uma outra história paralela que não tem nenhum elemento aqui contido nesse conto, que é a história da princesa Cirilla, que deve estar contida nos outros livros aqui, provavelmente naquela sequência de 5 romances. Eu acho que ela não está presente nos contos. Acho, não tenho certeza. Depois eu vou acabar descobrindo, porque eu realmente também comecei a fazer leitura agora. O Mal Menor, na verdade, ele é o 6º conto aqui deste livro. Só que, curiosamente, há um texto chamado A Voz da Razão, que está dividido em várias partes, na verdade 7 partes. Ele meio que serve como um certo preâmbulo para todos os contos aqui presentes. Os contos foram escritos de maneira independente. Eu acho que depois, quando o autor resolveu colocar tudo numa publicação só, ele fez uma história para ficar meio que arrematando ou conectando todas as histórias individuais
desses contos. Por isso que o Mal Menor nem é a história de origem do Geralt de Rivia, que na verdade é O Bruxo. Se eu não me engano, ele vai ser texto base para o 3º ou 4º episódio da primeira temporada da série The Witcher. Enfim, vamos então aqui ao Mal Menor, onde temos, nesse trecho que eu li para vocês, a apresentação do personagem, que é um andarilho que vai de localidade em localidade, pequenos povoados lá na Idade Média, onde ele trabalha como um cara que precisa ser pago para ele cumprir uma certa missão. Essa missão, ou seja, ele é um sujeito de aluguel, né? Só que ele não, ele sempre diz isso para as pessoas, ele não é um assassino de aluguel, não adianta contratar ele para matar um desafeto que ele não aceita a oferta. Ele mata monstros, sim, seres sobrenaturais, sejam eles criados pela própria natureza, ou então produto de feitiços, de bruxos, de magos, ou por aí vai, não importa. Se esses seres fazem maldade para lá e para cá, bom, basta dar uma boa quantia que ele vai lá e mata o bicho feio. Basicamente isso. E ele está então aqui no começo da história, né, se ocupando de um certo ser também meio sobrenatural chamado Quimera, que é uma transição entre uma coisa parecida com uma aranha e com uma figura antropomórfica. Um cidadão feio para dedéu, que tem um costume, claro, de viver nos pântanos e matar quem aparece por ali cortando caminho, por exemplo. É o que ele estava fazendo, na verdade, o Geralt, né? Estava cortando caminho, o bicho atacou ele cortou e resolveu, pô, vou dar uma passada na cidadezinha aqui do lado, que, se eu não me engano, chama Blaviken, e vou ver se eu consigo um troco, porque às vezes as pessoas querem comprar esses bichos para fazer poções mágicas. Sim, na história também temos os feiticeiros magos que fazem aqueles elixires. Pois é, mas ele tenta vender e não consegue. Mas o pessoal recomenda para ele, aliás, um amigo dele, um intendente ali daquela cidade de Blaviken, fala para ele, por que você não dá uma passada lá na casa do mago Irion? Pode ser que ele queira comprar este bicho que você acabou de abater. Ele vai, então, lá na casa do mago e descobre que esse mago já morreu uns 200 anos. Como assim? Na verdade, um outro mago tomou a identidade desse. Ele estranha bastante. Como assim tomar a identidade? Você está aqui apenas se protegendo? E ele diz realmente que sim, está se escondendo. E esse mago, chamado Strogobor, ele está fugindo de uma certa criatura lendária, digamos assim, né? Há uma certa crença, uma certa profecia, né, de que mulheres de bom status social, né, da elite, né, que nascessem em dia de eclipse solar seriam amaldiçoadas, uma coisa a respeito de Lilith, que daria por fim na humanidade inteira. Seria a desgraça completa. Então, durante séculos, os magos, os feiticeiros, caçaram justamente essas pobres coitadas mocinhas que nasciam justamente em dia de eclipse solar. E parece que uma delas meio que se revoltou, né? Assim, todas elas meio que foram caçadas pelos magos, não só por esse Strogobor, mas uma delas meio que resolveu virar o jogo. E ela estava atrás, então, desse cidadão, desse mago, que está ali, assim, escondido na figura de um outro, que já morreu há muito tempo, escondidinho, para não ser pego por essa moçoila, que um dia foi uma princesinha, mas depois se transformou num ser perigoso. Ela se chama Renfri. Sim, há uma coisa que nas outras princesas que foram pegas se descobriu, fazendo uma certa autópsia nelas, que por dentro elas não eram tão humanas mais como eram quando nasceram. E sim, talvez a maldição sobre certas coisas nebulosas, que pode ser verdade ou não, talvez seja de fato. Elas são monstruosidades que precisam ser mortas. Então, o mago Strogobor diz ao protagonista aqui da história, Geralt de Rivia, mate esta monstruosidade. E ele diz não. Por que ele diz não? Bom, aí tem a ver com o título da história, O Mal Menor. Na verdade, não só para esse conto, mas para a saga inteira, essa é a questão principal. Porque no fundo, o que parece algo perigoso, um exemplo da maldade, no fundo, às vezes se revela algo bom. E, por sua vez, algo que parecia algo bondoso, na verdade se revela algo do mal. Pois é, nunca existe apenas o preto e o branco. Há uma grande classe aqui no meio, entre os dois extremos, que a gente pode considerar como as coisas reais. Ou seja, ninguém é bom totalmente, ninguém é mal totalmente.
Todas as histórias basicamente da saga Geralt de Rivia, The Witcher, se baseia nesse princípio. Então, com certeza, foi escolhido um bom conto inicial para começar tanto a série, como também a gente ser apresentado por o grande personagem que é o Geralt, que sempre vive nesse dilema. Ele precisa realmente, em termos do título da história, o mal menor. O que é isso, né? Para a gente evitar um grande de um mal, a gente pode fazer uma pequena atrocidade, ou seja, o mal menor, que no caso é o que todos os magos fizeram com aquelas pobres crianças nascidas em dia de eclipse solar. Ou seja, se a gente matar umas 200 criancinhas inocentes, tudo bem, válido. Para salvar a humanidade inteira, o mal menor é possível de ser perdoado? Bom, Geralt sempre está exatamente nesta questão, se sim ou se não, ele deve fazer ou não deve fazer. Na verdade, ele diz que não, principalmente porque depois a própria Renfrey, que também conversa com ele, e pede a mesmíssima coisa. Ou seja, para resolver um grande mal, talvez seja interessante matar este feiticeiro, o Strogobor. Ou seja, os dois lados pedem que o cara de aluguel mate exatamente o desafeto. Ou seja, o contexto aqui dessa história é muito interessante, porque, na verdade, não é só a questão do mal menor que pode ser o ponto de foco de uma pendenga, né? Existencial, digamos assim, mas também a questão de que pequenos males podem existir também dentro de um conjunto. Ou seja, você tomar posição de um lado ou do outro, na verdade, você acaba se dando mal de qualquer forma. Claro, é o grande dilema então do personagem, né? No fundo, ele diz que ele trabalha por dinheiro, mas ele tem que acabar fazendo opções entre o ponto de aceitar a grana ou também de recusá-la. Na verdade, ele está tomando uma posição. No caso aqui específico, ele diz para o feiticeiro que não vai matar a moçoila Renfrey. E para ela, ele também diz, não vou matar o feiticeiro. Ou seja, ele não toma partido, aparentemente, dos dois lados. Mas depois se vai se descobrindo que realmente ela já está contida nela a maldade, que talvez é isso que os feiticeiros sempre quiseram liquidar durante séculos a fio. E isso acaba sendo revelado exatamente no trecho final aqui do conto, quando se rememora um certo mistério que aconteceu numa certa cidadezinha próxima, uma espécie de lenda também, né? Um certo massacre que ocorreu, e o meio que o Geralt, ele percebe, caramba, é exatamente isso que Renfrey e seus acólitos estão tentando fazer. Ou seja, intimidar aquele cidadão, ou do bem ou do mal, mas na figura de um ser poderoso que é o feiticeiro, que está lá protegido dentro do seu pequeno castelinho, para, dessa forma, meio que fazer com que ele tome uma decisão, né? Você quer proteger os outros ou quer salvar a sua própria pele? Que, na verdade, é de novo o tema do mal menor, né? Ou seja, o seu sacrifício é o mal menor perante a cidade inteira ser destruída. Pois é. Bom, basicamente eu acho que eu contei a história inteira aqui, mas mesmo assim, sabendo de alguns spoilers, você consegue se divertir muito com o texto do Sapkowicz, porque ele tem uma pegada muito interessante. Ele expõe esses termos aqui da maldade, da bondade, da questão maior do mal menor frente ao mal maior, né, de você poder utilizar, cometer um pequeno mal feito para proteger todo mundo de um grande mal. Esses termos são muito bem representados aqui nessa rápida história do bruxo Geralt de Rivia. Agora, uma coisa curiosa que acontece bastante por aqui é que também o autor ele brinca com os contos de fadas. Essas princesas que os feiticeiros caçavam, eles aprisionavam elas. Depois de um certo tempo eles pensaram, não, na verdade talvez a gente não precise matar essas criancinhas só porque elas vão ser maus no futuro. Não, vamos apenas aprisioná-las. E aí tem o conceito de colocar cada princesa, claro, em alguma localidade, né? Você pega as princesinhas, raptam elas, né? E se colocam numa torre alta, aprisionadas para sempre, para que o mal fique ali e não passe para o resto do mundo. Mas aí o próprio mago diz para Geralt, né? Mas aí alguns idiotas príncipes tomaram como causa deles, né? Salvar essas princesinhas postas
em torres. Ou seja, isso é puro conto de fada, que é exatamente o que acontece neles, né? Os príncipes, né, para receberem o coração delas, né, poderem casar com elas, né, ele salva as moçoilas aprisionadas. Então há citações ali que a gente percebe que se está se falando, por exemplo, da Rapunzel, ou então da Branca de Neve. É uma coisa bastante interessante. Claro, não se diz abertamente que são essas princesas, mas pela situação que elas estão envolvidas, né? Justamente uma princesa que consegue fugir da torre porque tem um cabelo grande, a outra porque foi envenenada através de uma maçã. Você, claro, percebe que sim, são as personagens super famosas. Esta brincadeira, quase uma tiração de sarro do autor para com essas super princesas, é interessante e injetada aqui num contexto diferente. Tipo, é a explicação de por que tudo aquilo acontecia nos contos de fadas. Realmente algo que fica bastante divertido de ver. Uma boa sacada realmente do polonês. Enfim, esse conto aqui ele é muito interessante. A temática exposta por aqui é muito bem elaborada, casa com a própria personalidade do protagonista, o que às vezes não acontece bastante. Você não consegue associar a sua temática principal com o pensamento do próprio grande personagem. Aqui funciona perfeitamente. E claro, na verdade, toda a sua trajetória, todo o seu destino, o seu sentido da vida é exatamente isso, né? Sempre está numa encruzilhada entre fazer o bem ou fazer o mal. Ou no outro conceito, né? Terei que fazer um mal menor para combater um mal maior? Sim ou não? Sempre será essa pegada à vida desse grande personagem que é o Geralt de Rivia. Enfim, gostei bastante e eu acho que com certeza a gente consegue entender bastante o personagem só nessa primeira pegada com este conto aqui, que nem é o texto introdutório dele. Enfim, gostei bastante então de O Mal Menor. E com certeza já estou ansioso para ver quais são as histórias originais, porque eu já vi dois próximos capítulos da série, da primeira temporada, o segundo e o terceiro, mas ainda não fiz a leitura dos textos. Então vamos combinar. Ao mesmo tempo, nos dois canais eu lanço às 9 da noite, em sequência nos próximos dias, o episódio da vez e o conto relacionado a ele. Claro, o episódio lá no Imantado Nerd e o conto aqui no Imantado de Livros. Uma parceria entre os dois canais. Enfim, para esse primeiro conto aqui, então, que serviu de base para o primeiro texto, para o primeiro episódio da série, O Mal Menor, escrito por Andrzej Sapkowicz, eu atribuo 4,5 asteriscos. Muito do interessante. E como eu disse, na expectativa para os próximos. Mas, enquanto eles não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas de contos, claro, do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. São vários contos analisados aqui por esse ano. E tchau!